Então, vamos lá. Pessoal, hoje, então, estamos entrando no encontro 4.3, né? É o último encontro em si, pelo nosso livro, pelo AVA. No fim da aula, eu vou falar como é que vai funcionar as últimas duas aulas. E esse encontro 4.3, a gente vai falar do sistema mecânico, biela e manivela do pistão, né? E do sistema de arrefecimento. O sistema biela-manivela, vocês já viram esse sistema, dinâmica, né? Então, não é nada novo, mas sabemos que é um sistema dinâmico, é um sistema com os cálculos um pouco, não sei, não chega a ser complexo, mas vamos utilizar esse termo de complexo, por envolver várias variáveis, angulações, movimento em si, né? Então, esse mecanismo exige um estudo focado nele, o qual vocês já tiveram em outras disciplinas. Então, quem não está familiarizado, dá uma relembrada sobre esse sistema, que a gente vai apenas relembrar o que é. Então, embora seja um sistema simples e muito utilizado, por ele ser simples e muito utilizado, é muito utilizado, mas para definir ele, para dimensionar ele, envolve alguns cálculos. Ele é muito utilizado nos motores de combustão e por esse detalhe de ser utilizado, você consegue determinar a posição instantânea do pistão a partir do ponto morto superior. Ou seja, a partir do ponto morto superior, onde o pistão está, esse ponto morto superior, você consegue determinar quais as posições que esse pistão pode chegar. E aí, nesse detalhe dessas posições, você vai determinar esse comprimento, né? Essa faixa de movimento do pistão. Então, a partir desse ponto morto aí do pistão, a gente tem quatro variáveis ali, né? Quatro constantes ou variáveis, né? No sentido parado, né? A gente vai ter quatro constantes. Ou, a partir dali, se tornam variáveis. Então, a gente tem o raio da manivela, lá embaixo, né? Junto ao virabrequim ali. Temos o comprimento da biela, que é a haste que segura a cabeça do pistão. Alfa, que é o ângulo percorrido pela manivela, o ângulo que ela faz, que ela vai movimentar a partir desse ponto morto superior. Então, o ângulo inicial vai ser ali no ponto morto superior. E beta, o ângulo da biela também, que faz o movimento. Só para a gente entender, antes da gente seguir aqui no slide, tem um detalhe aqui, tem um videozinho mostrando o funcionamento. Baixei esse vídeo aqui e vou passar aqui para a gente ver o funcionamento relembrar o funcionamento do pistão.
compartilhar o vídeo. Estão vendo aí? Sim. Então vamos lá. Então aí está o movimento do motor em si. Temos aí o virabrequim, né? E o pistão aqui. E vai virar aqui. A gente vai ver esse funcionamento, esse deslocamento da biela e da manivela. Então, dá uma pausa aqui. Para quem não lembra, né? Temos esta parte aqui, que é a nossa manivela, né? Ela vai fazer o movimento de rotação aqui. E aqui a biela, que fica fazendo um badalo aqui, né? Fica para lá e para cá. Então, a gente pode ver aí, para lá, para cá, para a esquerda, para a direita, a biela. E a manivela no movimento circular aqui. Certo? Mostrando a partir do virabrequim. Um detalhe aqui interessante para a gente relembrar da aula passada, né? Vou voltar aqui só 2 segundinhos. Opa, aqui. Isso aqui são os nossos pescadores, né? Que faz lá a nossa lubrificação por salpico, né? Essa parte aqui maior aqui, o cárter está aqui embaixo, todo cheio de óleo. Então, isso aqui no movimento ele bate ali no cárter cheio de óleo e vai salpicando, né? O óleo em todas as partes do movimento aqui do motor. Aqui era só um videozinho só para a gente relembrar o funcionamento. Vou voltar aqui para o slide, para a gente continuar. Se alguém tiver alguma colocação, alguma pergunta, pode se manifestar. Voltando aqui ao slide, chegamos aqui então. Pessoal, a gente viu lá, manivela aqui, biela aqui, e aqui a cabeça do pistão, onde vai estar o ponto morto lá. Então, temos o raio, né, da biela, da manivela, desculpa, o comprimento da biela, o ângulo da biela aqui e o ângulo da manivela. Essas são as 4 variáveis que a gente tem. E aí, a gente relembrando lá atrás sobre essa estudo de biela e manivela, a gente chega a algumas definições aqui. O seno desse ângulo aqui é igual a lambda, né? É lambda, seno do outro ângulo. O que é esse lambda aqui? É a relação do comprimento do raio, a relação do raio da manivela com o comprimento da biela. Então, essa relação aqui, então a gente tem que o seno de beta é igual a essa relação vezes o seno de alfa. O comprimento de x aqui, né, comprimento do deslocamento do pistão, ou seja, o deslocamento que a biela faz o pistão se locomover, ele tem relação a esse ângulo alfa, ao raio, ao comprimento e ao ângulo beta também. Só que aqui ele desprezou o ângulo beta, né? Fez uma conversão, ficou tudo em função do ângulo alfa. Nesse caso aqui a gente vê em relação ao ângulo beta, que é o raio vezes 1 menos o cosseno do ângulo alfa, e de lá o comprimento vezes 1 menos o cosseno do ângulo beta. Isso aqui, esse comprimento aqui, esse movimento que essa biela vai promover no pistão. O pistão vai subir, né? Esse X aqui é o deslocamento, né?
do, do pistão, que é o mesmo do R mais L. Tá? Isso no ponto morto. A partir dessas definições, a gente encontra a velocidade também desse movimento, a velocidade do pistão aqui, e a aceleração também com que esse pistão movimenta. Então, aqui a gente tem as definições de deslocamento, velocidade e aceleração. E, posterior a isso, a gente também chega à força aplicada, através também desses ângulos. Temos a força em relação a essa aceleração, força de torque, e o momento também em relação à tangente, força tangencial. Então, vamos entrar nesse detalhe aqui. A gente exemplificar essa utilização, a gente relembrar lá sobre o pistão, sobre a biela, manivela, um exemplo aqui sobre motor. Existe um motor monocilíndrico com as seguintes dimensões. O diâmetro do cilindro de 102 milímetros, cilindrada de 668 centímetros cúbicos, comprimento da biela de L igual a 208 milímetros, na rotação de 1.800 RPM. Determinar X, que é o deslocamento, velocidade e aceleração em alfa igual a 30 graus, e aqui é um beta, tendo alfa e beta igual a 45 graus, o beta. Então, a gente tendo esses dados, a gente observa as fórmulas que conhecemos em relação a biela, manivela, e a gente aplica para encontrar o ângulo, o deslocamento x e velocidade e aceleração. Então, para a gente encontrar o deslocamento, como a gente tem alfa e beta, a gente encontra, então, x igual a raio 1 menos cosseno de alfa mais comprimento 1 menos cosseno de beta. Só substituir os valores. O raio é o diâmetro do cilindro, né? O diâmetro do cilindro equivale ao diâmetro da manivela. Então, 51 milímetros, 1 menos cosseno de 30, mais 208, vezes 1 menos cosseno de 45. E calculando, cosseno de 30 aproximadamente 0,87, cosseno de 45 aproximadamente 0,71, chego ao deslocamento de 66 milímetros.
partir disso aí, também para achar a velocidade, eu também utilizo a fórmula da velocidade. Uma velocidade angular vezes o raio, seno de alfa mais a relação entre o raio pelo comprimento sobre 2 e o seno de 2 alfa. Então, transformando essa rotação por minuto em RPS, né, ou evoluções por segundo, ou radianos por segundo, aliás, né, que é a velocidade angular, então dá 188,5. Aqui, a gente converter as unidades de medida, aqui eu não transformei, porque eu tenho ângulos em milímetro, e eu tive a resposta em milímetro. Eu vou ter uma velocidade, e eu não vou utilizar milímetro, então transformo os milímetros em metros, né, 51 milímetros. Aqui não precisa da conservação, porque eu vou dividir milímetro por milímetro, é uma razão, então não precisou. E o seno de 30 e o seno de 2 vezes 30. Então, eu tenho aí uma velocidade de aproximadamente 14, 14,32 metros por segundo. Pessoal, deu um erro aqui no meu slide, eu não sei de onde que apareceu esse mais opções aí, eu não consigo tirar ele daí. Desculpem por esse detalhezinho aí. Quando eu estava fazendo mais cedo, não estava aparecendo. Agora na apresentação está aparecendo. Para encontrar a aceleração, também temos a fórmula lá atrás da aceleração. Temos a velocidade angular ao quadrado, vezes o raio, cosseno de alfa, relação cosseno de 2 alfas. Então, chego aqui, calculando o radiano por segundo ao quadrado, milímetro em metro, e os cossenos aqui, eu encontro uma aceleração de 1.794 metros por segundo. E aí, a gente observa que essa aceleração é alta, tá? Essa aceleração é muito alta mesmo. Otávio. Sim. Professor, essa é a primeira aula que tu pega com você por esse aplicativo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa aula, ela fica salva? Eu tenho acesso a ela depois lá no Ava? Tem. Tá, beleza. Só para tirar uma dúvida aqui, professor, é o seguinte. Com os colegas aí que estão aí online aí, o seguinte, tem algum grupo de WhatsApp aí dessa matéria, pessoal? Porque eu estou entrando agora, eu entrei atrasado na matéria, aí eu queria saber disso aí. Tem sim, Flávio. Pode continuar aí. Tem um grupo sim, tá, Flávio? Depois, no fim da aula, a gente organiza isso aí para você inserir ao grupo. Tá, eu tô meio na correria aqui, inclusive vou ter que virar à noite para fazer esse exercício seu aí, para poder te entregar. Pode continuar aí, professor. Foi só para esclarecer mesmo. Agora aquela coisinha que estava aparecendo aqui desapareceu, para nossa sorte. Flávio, fecha o microfone, por favor. Oi. Obrigado. Bom, então aqui a gente recapitula, isso aqui não é novo, tá? Então é uma relembrando aí como funciona biela e manivela e aplicando isso nos nossos motores
ali no movimento do pistão. Seguindo aqui, vamos então entrar agora falando do sistema de arrefecimento. Bom, o sistema de arrefecimento não é desconhecido, todos já conhecem ali o sistema no veículo. Vamos lá aqui observar nível de óleo, nível de água, se a ventoinha está funcionando e tudo mais, né? Então, o sistema de arrefecimento, ele tem que garantir o funcionamento, tem que garantir a faixa de temperatura de serviço do motor, né? Então, a gente tem ali dentro da câmara de combustão elevadas temperaturas, né? Temperatura muito elevada. E essa temperatura, querendo ou não, ela vai ser transferida, né, para o bloco, né, para os demais componentes do motor. E aí é necessário o arrefecimento, é necessário uma refrigeração desse motor, né, um arrefecimento desse motor, para que ele não venha a sucumbir nessa elevação de temperatura, né. No caso, se a gente tem uma alta elevação de temperatura, a gente vai ter uma dilatação térmica dos metais ali, e isso, como a gente tem mecanismo em movimento com ajustes finos, a dilatação térmica ali tem uma tolerância. Se ela dilatar 1 milímetro além dessa tolerância, vai acontecer arraste de material, vai acontecer de travar uma peça, empenar outra peça. Então, esse arrefecimento é imprescindível. Até a gente vê, né, o principal de motores de veículos aí que a gente fica todos temerosos é quando fala, fundiu o motor. Quando a gente vê em relação por que fundiu o motor, foi por conta de aquecimento do motor. Então, basicamente, é o principal sistema de segurança do motor, é o arrefecimento. E aí a gente tem os 3 tipos de arrefecimento, por água, por óleo e por ar. E aí as principais peças que sofrem efeito desse aquecimento são as válvulas, tanto de admissão quanto as válvulas de escape, mas com uma pequena proporção aí, uma significativa, aliás, proporção de mais sofrimento é as válvulas de escape. Então, geralmente, essas válvulas de escape, elas são feitas de materiais específicos, materiais mais próprios, né, delimitados ali, bem específicos para suportar essa elevação de temperatura. E aí a gente tem, por exemplo, essa válvula dividida em 3 peças, 3 partes, né, cabeça, periferia e haste, então, com materiais diferentes para suportar melhor a condição ali do trabalho. A cabeça em si, por exemplo, da válvula, que é onde está ligada direta ali na câmara de combustão, ela tem material austenítico e resistente à corrosão. As periferias é revestida com material de alta dureza. Então, e a haste em si, material mastecite, resistente à abrasão. Então, nesse sentido aí, teremos 3 materiais diferentes,
um resistente à corrosão, outra dureza e outra abrasão. Cada um para resistir mais a essas três situações devido à situação, ao que encontra, ao que vai participar cada peça. Né? A cabeça em si é resistente à corrosão, onde vai ter a combustão ali. A periferia em si, a dureza, que é onde que vai sofrer mais impacto. E a haste em si, por onde passa, na hora que abre a válvula, onde vai estar passando ali o gás, a abrasão, né? Vai estar passando o gás vai estar lixando ela. Então, ela é mais resistente à abrasão, a haste. E as ligas das válvulas, ela tem algumas especificações. As especificações falam assim no sentido padronizada, né? Observaram que nessas especificações são mais resistentes, custos mais adequados, tudo mais. Tem essa proporção aí. É composto por carbono, manganês, silício, cromo e níquel. E aí tem um fator interessante aí que a resistência dessa liga 1.200 kg-força por centímetro quadrado. Ela tem uma resistência muito alta aí em relação à pressão e à temperatura. A temperatura chega a 900 graus de resistência, uma liga com essas composições. Então, são peças bem dimensionadas, bem trabalhadas, bem estudadas para resistir ali. São as peças, vamos dizer, de menor tamanho, né, ali no centro do trabalho do motor de combustão e de grande importância e de grande trabalho. Elas estão em movimento o tempo todo, né, abrindo e fechando, assim como todo o mecanismo ali do pistão, né, brequim, pistão, manivela. As válvulas também estão em constante movimento, diretamente ligada à alta temperatura do motor. Então, e tendo, além disso, né, ela sendo uma peça pequena, o arrefecimento da válvula é praticamente inerte, né? Não passa ali arrefecimento de água, você não passa o ar ali na válvula, o óleo praticamente não chega na válvula. Então, elas são equipamentos que mais sofrem com essa questão da temperatura, até por conta do arrefecimento não chegar até ela. Tudo certo, pessoal? Alguma pergunta, alguma colocação? Não. Outro equipamento que sofre também com aquecimento é o próprio pistão. E, como a gente sabe, né, a combustão acontece ali na cabeça do pistão. Então, a alta temperatura do motor atinge diretamente o pistão. E como é que acontece o resfriamento? O resfriamento natural do pistão acontece pelo escoamento do calor pelas paredes frias, né? Mas aí como as paredes frias? Então, esse é o detalhe. As paredes têm que ser resfriadas para que esse calor possa escoar pelas paredes. Então, acontece de ter canais de arrefecimento, né?
Igual, por exemplo, como está descrito aqui, a troca de calor entre a cabeça do pistão e o fluido de arrefecimento ocorre através dos anéis que estão em contato com a superfície mais fria. Então, eu tenho ali anéis de arrefecimento, onde ele vai estar em contato com o mais frio, e vai acontecer um pouco dessa troca. E tem já, né, já no sentido assim, outros tipos, né, de pistões com mais performance de arrefecimento, com canais de para resfriar na cabeça do pistão, no qual o óleo lubrificante passa dentro do pistão, tirando esse calor, né, coletando o calor ali, conforme o óleo já faz em todo o resto, ele vai passar dentro do pistão em si, aqui demonstrando aqui, chamado de eject cooling, onde o óleo passa por dentro aqui em anéis aqui, ó, dentro da camisa, né, da cabeça do pistão, camisa não, da cabeça do pistão em si, passando um óleo aqui de arrefecimento. Como a gente falou, o processo de resfriamento acontece de três formas: circulação de água, circulação de ar e circulação de óleo. De água é um circuito fechado, forçado, onde vai ter uma bomba, né, uma bomba de água, e vai ter aletas ali de refrigeração que se encontram, que a gente chama do radiador, né? Então, a gente tem um reservatório de água, uma bomba onde vai circular essa água no cabeçote, e essa água volta ao radiador, onde recebe uma troca de calor, liberando calor, né, para o ambiente através ali das aletas das serpentinas no radiador, e aí fica na circulação de água, né, do radiador, do cabeçote, as aletas ali, acontece esse resfriamento. Circulação de ar, que ela pode ser livre ou forçada, a maioria das vezes é a livre, né, a maioria das vezes não, funcionamento maior é a livre, né, que quando a gente tem funcionamento do veículo, por exemplo, um exemplo do motor do Fusca em si, a refrigeração é totalmente livre de ar. Então, nem tem refrigeração à água, né, do Fusca. Então, você tem ali aletas e tal, e o ar passa pelo motor. No caso dos motores atuais, essa circulação de ar é feita diretamente ali na frente do veículo, né, essa entrada do ar ali na grade do veículo. Primeiro item que temos ali à frente na grade ali do motor, à frente de um veículo, é o radiador, né, que vai receber esse jato de ar ali do movimento em si, e vai ter já uma troca de calor. E a circulação de ar forçada é pelas ventoinhas. A gente pode ver, na hora que abre o capô do veículo, a gente tem ali as ventoinhas, né? Somente uma ventoinha na frente ali do motor em si, refrigerar também. E por último, a circulação de óleo, que é também forçada, né? Ela é bem forçada. No caso, tem uma bomba de óleo que vai circular esse óleo
pelas cavidades, a gente viu na aula passada, né, pelas capilaridades ali do motor e tal, ela vai circular esse óleo ali pelo motor. Tranquilo? Tranquilo, Thales. A gente vê um motorzinho simples, só para a gente ter uma leitura, né, do que eu estou falando aqui. Aqui embaixo, a gente tem o cárter aqui, não é, né, não é a bomba de óleo, não, mas temos uma bomba de óleo aqui e ela vai fazer circular, né, a bomba de óleo, fazer circular esse óleo no bloco do motor. Aqui embaixo, a gente viu na aula passada que a gente tem a lubrificação pelas capilaridades e pelo salpico, né? O salpico em si, ele tem a grande função de lubrificar. A outra parte que é forçada pelas capilaridades aqui, ela tem a função, além de lubrificar, grande importância de refrigerar o motor. Não estou falando que o salpico não refrigera, estou falando que em proporção, o salpico ele vai mais lubrificar, né? Logicamente, lubrificando vai refrigerar, mas ele vai mais lubrificar em proporção, fazendo uma comparação desse aqui, ele vai mais lubrificar do que refrigerar. No outro sentido, ele vai ter, sim, uma grande importância de lubrificação, mas o arrefecimento é uma proporção também maior do que no salpico, ele tem uma refrigeração maior. Temos o radiador, aqui a bomba em si, né, que vai movimentar essa água dentro do cabeçote aqui. E aqui a ventoinha que a gente estava falando, que é a refrigeração forçada. Ela vai ventilar uma quantidade maior de ar aqui no radiador, né? Tirando calor aqui da água quente que está passando no radiador. Thales, falando sobre a água do radiador, eu posso estar fazendo confusão, mas assim, pelo pouco que eu conheço, o costume atual é de usar fluidos refrigerantes, né? Se não me engano, uma cor rosa, uma cor bem chamativa até para criança, acho. Até errado, né? E os vendedores sempre têm o costume de passar, tipo assim, bastante medo na gente, que, olha, você tem que usar sempre o mesmo, porque dá problema e tal. Até que ponto eu posso considerar isso? O que acontece? É um pequeno falta de conhecimento aí no caso. O arrefecimento é basicamente dois tipos, tá? Falando, logicamente, um tipo de motor. Eu vario o motor, eu tenho uma variante de arrefecimento para aquele outro motor. Mas falando de motor ciclo Otto em si, eu tenho dois tipos de fluido de arrefecimento. Eu tenho o concentrado e o diluído. É basicamente isso. Tá? Salve também outros tipos que são para limpeza. Aí o para limpeza você não deve utilizar comumente. O arrefecimento, que é o fluido, aí é fluido de limpeza em si, né? É utilizado para fazer a limpeza e depois é descartado.
Tá? Geralmente ele é concentrado, o concentrado é usado para isso, e tem alguns outros específicos concentrados para a limpeza. Os de limpeza eu utilizo uma vez ali, circulo por, sei lá, 24 horas, por 1.000 quilômetros, depende da especificação. Vou circular com ele, fazer a limpeza do radiador, todo o sistema de arrefecimento, retiro ele, esgoto ele, e aí eu coloco o outro fluido. E aí o que acontece? O fluido concentrado, ele vem descrito, né? Ele vem já falando, é concentrado, precisa ser diluído na proporção indicada do motor. Geralmente, essa proporção é 60-40. Geralmente, o motor exige 60-40. Eu coloco essa proporção de 60-40 no arrefecimento, está tudo ok. Quando eu adquiro o fluido já diluído, ele já vem geralmente nessa proporção de 60-40. E eu utilizo esse fluido. A coloração é irrisória. Eu já vi ele azul, verde e vermelho, mas é praticamente o mesmo arrefecimento. E aí tem um detalhe muito grande. Os motores hoje têm partes em alumínio, não é opcional. Ele exige que você usa o fluido de arrefecimento. Porque por ele ser em alumínio e tal, ele vem já com paredes um pouco mais finas, e aí a água em si, com o cloro, vai corroer esse alumínio com mais rapidez. Então, você utiliza esse fluido de arrefecimento. Aí o detalhe, quando você tem um motor com partes em alumínio, você não deve nem ter esse, por exemplo, que você vai diluir em água, tem que, preferencialmente, utilizar uma água desmineralizada. Porque se você utilizar água, por exemplo, da torneira, você está pegando uma água com cloro. Vai também deteriorar o seu motor, seu radiador. Principalmente o radiador, que hoje em dia vem muito em alumínio. Agora, um detalhe. O que acontece? Se eu tenho um carro com partes em alumínio e já venho utilizando água comum nele, ele está tudo bem, está funcionando perfeitamente. Mas aí eu sabendo agora que é melhor usar o arrefecimento. Aí eu estou entrando numa faca de dois gumes. O seguinte, quando eu já utilizei água, essa água no fluido, essa água no sistema, ela já pode ter ocasionado um defeito e ainda não foi visto, ou não, ou o motor ainda está intacto, né? O sistema está intacto. Se o sistema estiver intacto, eu passo a usar o arrefecimento, perfeito, eu vou proteger o sistema e vou ter uma vida maior, uma vida longa desse sistema. Se esse período que eu utilizei água foi suficiente para ocasionar um pequeno defeito ali, uma corrosão já, uma pequena corrosão, quando eu colocar o fluido de arrefecimento, esse fluido de arrefecimento possivelmente vai acelerar a corrosão, porque as paredes ali já estão deterioradas, já sofreu parte do deterioração do sistema em si, né, do corrosão. Então, quando eu coloco o arrefecimento, em vez de proteger, ela pode acelerar esse estrago, né, esse defeito aí, essa falha no sistema. Então, esses detalhes. Mas quanto a essa consideração de especificações tão grandes de fluido refrigerante, na verdade isso é mais mito, vamos dizer assim. Sim, sim. Se você pegar, você pode ir lá no lubrificante, né, geralmente que tem, você pede lá os tipos de
fluido de arrefecimento que ele tiver lá para o motor do seu carro. Você vai ver todas as composições são as mesmas, muda lá a mínima coisa. Então você não vai ver diferença. A não ser igual eu estou falando, fluidos de arrefecimento específicos para limpeza, ou específico de um motor X. Então, eu tenho fluidos de arrefecimento específicos. Mas um fluido de arrefecimento geral para motores gerais, igual a gente trabalha aqui, a gente tem, né? A gente vê os motores são padrões, né? A grande maioria dos motores são todos blocos de aço fundido, né? Ou de alumínio, né? Então, você tem todos os motores basicamente o mesmo material. Então, o arrefecimento em si vai ser padrão. E quanto à questão de, vamos dizer, uma perca desse fluido ao longo do uso do motor? No meu caso, eu tive que reabastecer. Eu olhei a qualidade do fluido, ele não estava túrbido, então eu só reabasteci com ele já diluído. Mas o que causaria esse abaixar o nível ali? A gente tem um sistema fechado ali de arrefecimento, mas existem folgas, né? Vamos dizer assim, folgas. E na tampa, por exemplo, ali que você tem, só um exemplo, não estou falando que mas pode ocorrer, na tampa ali você tem uma rosca pressurizada. Por mais que você tenha pressurizado aquilo ali, com o tempo você pode estar perdendo ali mínima coisa de fluido saindo ali. Você tem abraçadeiras no radiador, onde você também pode estar perdendo a mínima coisa. E outra, a gente está falando de fluido, um fluido que é a base de água. A água, ela vira gás, né? Ela pode evaporar. No sentido ali só de você observar o fluido em si, estou fazendo assim exemplos exagerados para a gente imaginar, mas ali na hora que você abre a válvula, você está abrindo, você também já pode estar perdendo ali. Não é por ali que você perde, mas é um sistema que ele vai estar circulando o tempo inteiro. Não há percas nele. É comum você ter percas no próprio sistema. Então, absorção no sistema, vazamento mínimo no sistema. Então, você tem essas percas comuns do sistema, principalmente com a idade do veículo. Você pode observar, carro, quanto mais novo, o sistema fica mais intacto. O carro vai ficando mais usado, você vai tendo mais folgas entre essas conexões e tudo mais, e ele começa a ter um pouquinho mais de percas aí do sistema. Mas nada relevante. Você vê que o sistema vai diminuindo muito pouco. Isso com carros com alta quilometragem, a orientação é sempre que você observe diariamente ou periodicamente, você observe nível de óleo e nível de fluido de arrefecimento. Sempre tendo observado esse detalhe para que você não seja pego de surpresa. Mas é um hábito a gente utilizar, né? Para carros novos também, porque a gente pode ter uma falha simples, porque a gente tem mangueiras de arrefecimento ali. Se uma mangueira dessa resseca e racha, ou vem com defeito de fábrica e estoura, ó, a gente perde um motor de 5, 10, 15 mil reais aí, falando de motores de baixo valor ainda, por conta de uma mangueira, né? Por conta de um detalhe. Então, essa baixa aí que você me perguntou, ela é comum no decorrer do tempo, acontecendo um vazamento mínimo aí desse fluido.
Mas para um veículo que rodou um ano com esse fluido, eu acho que abaixo de 5, 10 centímetros ali, não chegou a 10 centímetros, vamos dizer 5 centímetros no nível, é completamente compreensível. Sim, é por isso que eu estou te falando. Esse vazamento não é por falha. Não é por falha que eu falo assim, não é algo que está estragado, não, é um desgaste, é um vazamento por desgaste, por folga, por tempo de vida mesmo dos componentes. Tá? Uma mangueira ressecada ali pode estar com um microfuro e na pressão está vazando. Tá? E nem é perceptível e nem se torna nocível ao ponto de estar baixando o nível tão rápido. Entendeu? Só para um exemplo que aconteceu comigo, eu estava com o fluido do meu carro estava vazando, o fluido de arrefecimento, a água em si, estava vazando, mas não estava vazando muito, mas estava vazando, sempre sentia falta. Todo dia, de 3 dias, eu tinha que completar o fluido ali, um dedo. Estava baixando um dedo ali no nível ali, de 2 a 3 dias ele estava baixando. E quando levei o carro ao mecânico, ele fez todos os testes, não achou vazamento na tampa do fluido, não achou vazamento local nenhum. Aí fiquei mais preocupado no dia, porque se você não encontra um vazamento, o risco de ter o vazamento para dentro do motor é maior ainda, porque você não tem um vazamento. Você não vê o vazamento, também está vazando para dentro do motor. E nisso, fechou novamente o carro e tal, e considerar agora vazamento dentro do motor, observar o óleo com mais afinco. Observou, fez os testes, tudo, não tinha vazamento também interno. Oi? Tá, uma pergunta. Qual que é a pressão dessa bomba que joga esse fluido de arrefecimento, ou seja, a água, para a refrigeração do motor, aproximadamente? Quem me perguntou? Fui eu, Flávio. Ah, sim. Ei, Fábio, eu já te respondo. Deixa eu terminar aqui a minha explanação aqui, meu exemplo. Não, beleza. Deixa eu te falar. Então, conforme estava falando, não verificou-se o vazamento, passou-se mais alguns dias e permaneceu o vazamento, mesmo ele reajustado lá, todas as abraçadeiras das mangueiras de arrefecimento. E aí, novamente, eu levei o veículo, aí ele resolveu retirar o radiador e fazer o teste no radiador. Nesse sentido, nesse teste de arrefecimento do radiador, ele verificou um microfuro, um furo bem pequeno no radiador, numa solda no radiador, um furo muito pequeno, onde, por ser tão pequeno, você não tinha um gotejamento para verificar que estava tendo um vazamento. Mesmo você parando o carro à noite, por exemplo, mesmo você
no carro à noite, você não verificava nenhum vazamento, não criava uma poça de água, não criava gotejamento. Não tinha como você verificar que tinha esse vazamento. Então, esse detalhe, igual você vê um exemplo desse, que tem um furo tão pequeno, furo tão pequeno em si, né, desse jeito, então você não vê o vazamento. E você vai ter um vazamento ali, o nível do seu fluido vai estar diminuindo, e você não vai verificar, vai estar diminuindo sempre, e você não vai perceber que há um vazamento do sistema em si. Um vazamento pode ser tão pequeno, e é o que acontece, e você não verifica esse vazamento. Voltando à questão que o colega perguntou, Flávio, no sentido aí da pressão em si, eu não me recordo aqui de cabeça exatamente a pressão, por isso que eu falei para você que eu te responderia, porque não tinha um número exato, mas não lembro exatamente, mas me parece que é em torno de 30 PSI, que é a pressão do sistema de arrefecimento, em torno de 25, 30, 35 PSI que trabalha. Então, até um detalhe a gente verificar depois exatamente qual seria essa pressão. Ô, Thales, eu perguntei porque é o seguinte, no meu carro a bomba estragou, ela tava com um probleminha lá, não tava funcionando direito. Aí eu fui no mecânico, ele pediu, desculpa, outra bomba. Ele pediu outra bomba porque ela não tá tendo pressão para circular o fluido. Eu fiquei assim, mas será que essa pressão é muito alta? Aí ele falou assim, ó, é um pouco alta, por isso que tem um perigo de você queimar quando acontece algum vazamento, alguma coisa assim, instantânea, e você abriu o carro. Eu perguntei só para saber mesmo. Ah, tá. Não, a pressão é uma pressão considerável, Flávio, não é uma pressão muito baixa, mas também não é lá essas coisas, não. Mas é uma pressão considerável, até porque você tem que transportar esse fluido aí de forma precisa, né? Tem que transportar por canaletas ali muito finas, chegar em todas as cavidades ali do cabeçote em si. E acontece comum com essas bombas aí, às vezes, é por esse detalhe do arrefecimento não ser muito cuidado, a sujeira em si, nesse fluido de arrefecimento, ela vir a ocasionar quebra, né, a deterioração do rotor dessa bomba. Então, ela pode quebrar as aletas dessa bomba, cavar essa bomba, roer essa bomba, as aletas dessa bomba, do rotor dessa bomba. E aí você perde a pressão. O que acontece nesse sentido essa perca de pressão é por esse rotor estar corroído, alguma coisa nesse sentido. Na maioria das vezes, lógico. Tem mais? Tem alguma colocação? Seguindo aqui, a gente falando aí, já focaram na bomba em si e tal, a gente tem
4 componentes aí, né, principais, a gente já falou dessa ventoinha, os ventiladores em si, mas os 4 principais componentes aí desse sistema de arrefecimento. São as válvulas termostáticas. Para que essa válvula termostática? Para fazer a abertura e o fechamento do radiador ali, ó. Eu também não vou funcionar com o radiador 100% o tempo inteiro. Eu vou colocar o radiador para funcionar quando eu tenho uma necessidade, porque eu também não posso perder o calor do motor quando necessário que eu preciso que ele esquente. Por exemplo, na partida do motor, não vou circular água no motor, porque eu quero que ele aqueça primeiro. Então ele está frio. Se eu ficar circulando o motor, eu estou perdendo calor, eu estou perdendo energia. Então, naqueles primeiros minutos ali e tal, no inicial ali do funcionamento do motor, né? Então, esse funcionamento ali, ele é inibido. Então, a válvula termostática, ela vai estar fechada porque ela não faz a leitura de uma temperatura necessária ainda. A bomba d'água, mecânica ou elétrica, a gente acabou de comentar aqui sobre ela, faz essa circulação e ela pode, geralmente, o que a gente identifica que ela está com defeito é nessa perda de pressão dela mesmo. Diminuiu a pressão dessa bomba, então a gente vê que é necessário a troca dessa bomba, né, nesse sentido. Os ventiladores são a ventoinha que eu falei, né? Então ele tem acionamento mecânico, elétrico e viscoso. Então, é simples assim, geralmente ele tem um acionamento também por uma válvula termostática, e válvula termostática não, por um sistema, um sensor, né? Então, um sensor ali termostático que vai acionar ela, e os vasos de expansão, e possibilita ferir o nível do líquido refrigerante, evitando perdas por evaporação, já que a água se encontra sob pressão, tornando seguro o funcionamento do motor. Então, é esse detalhe que a gente vê aí no reservatório, que muitas das vezes acaba a gente não conseguindo ver, né, o nível, porque o arrefecimento começa a sujar ali, então não consegue, mas a gente tem ali a ideia para a gente poder ver esse nível e não precisar abrir o reservatório enquanto funcionando. Porque está pressurizado pela bomba, pela vapor em si que a água tá, que o fluido gera pela elevação da temperatura, né? Aqui uma tabela retirada do nosso livro em si, mostrando aí os motores e o tipo predominante dos componentes, né? Tipo de motor, sistema de injeção, alimentação, tempo, o arrefecimento. Então, uma tabela, assim, informativa, critério mais de curiosidade para a gente ver as classificações, né, dos motores, tipos de motores, por exemplo, ali, motor ferroviário, são aplicados, logicamente, em locomotivas, a faixa aproximada da potência dela é de 400, 3.500 HP, então, em pequenas maquininhas, grandes maquinonas, geralmente é diesel ou pode ser híbrido. Sistema de injeção, aí vem as siglazinhas aí, B, alimentação turbo, geralmente motor de 4 tempos, motor de 4 tempos, desculpa, e o arrefecimento dos motores ferroviários é por água. Então, a gente vê aí. Então, a gente vê aí que a grande maioria é por água. A gente nem coloca aí que o arrefecimento é por óleo,
porque o óleo em si ele já está incluído na lubrificação. E aí ele faz a parte de refrigeração. Isso nessa tabela ela não abrange o arrefecimento por óleo. Pessoal, finalizamos aqui. Parar a gravação aqui, galera. A gente falar sobre as atividades.